Meus amigos, minhas amigas, Cruzeiro 2, Internacional 1, terminou agora. Cruzeiro vai a 27 pontos, melhora bastante sua posição na tabela. Um jogo onde o Cruzeiro dominou no primeiro tempo, fez 1-0 com o Caio Jorge, né? Depois o Matheus Pereira fez 2-0. No finalzinho aí, o Carboneiro fez um gol, descontou, o Inter com um jogador a menos. Agora, a entrada do jogador do Internacional no PEC foi uma coisa absurda, uma coisa criminosa. Aí depois sai de campo chorando, né, o jogador do Inter, arrependido. Pô, pensa antes de fazer a jogada, para que ele fez aquilo? Para que ele meteu a chuteira na canela do rapaz? O Gabriel Peck, que, pô, jogou pra caramba, esse cara que foi contratado pelo Cruzeiro, que era do Vasco. Né? Então o Cruzeiro fez a parte dele, Caio Jorge marcando gol, artilheiro, Matheus Pereira metendo outro gol de direita, pé direito, e cortou o cara para cá. Aí eu fico pensando, né? O Flamengo meteu 4-0, 2 gols do Pedro lá na Chapecoense. É o artilheiro do Brasileirão com 12 gols. E o seu Carlo Ancelotti não levou nem o Matheus Pereira nem o Pedro. Quer dizer, o Matheus Pereira, que é o melhor 10 em atividade no país, que é brasileiro, e o Pedro, que é o maior centroavante do país. Ele não levou nenhum deles. Aí o Brasil passou aquele sufoco e o maior vexame sendo eliminado nas oitavas. Entrada forte, jogador do Inter, no Gabriel Peck. Sim, Alexandre, foi uma entrada criminosa. Né? Tomara que não tenha sido nada mais grave, mas a gente viu o sangue na perna do cara. Né? E o jogador para entrar daquele jeito... Não adianta depois chorar e pedir desculpa, amigo. Pensa antes de entrar. Para que aquele carrinho? Carrinho criminoso, não tinha necessidade daquilo. Né? Eu não entendo por que esses jogadores fazem isso com os colegas de profissão. E realmente, agora, o árbitro foi muito mal. Cartão amarelo pro Gerson, pro Matheus Pereira, tirou os caras do clássico contra o Botafogo domingo no Mineirão. Isso é uma vergonha. Sabe, é brincadeira esse time do Cruzeiro, consegue complicar um jogo tranquilo, não aprendeu nada com a Copa do Mundo. Brincadeira, tá dizendo Genuíno Barbosa. Meu amigo Regis Souto, seja bem-vindo. 2-1 Cruzeiro. Né, o árbitro parece que não aprendeu nada com a Copa do Mundo, deu cartão pro Matheus Pereira e pro Gerson de forma desnecessária, tirou os caras do clássico de domingo. Né? O Cruzeiro jogou o seu futebol normal, o Inter é muito fraco, o Cruzeiro podia ter feito até mais gols, mas o que a gente viu, Regis, foi o zagueiro do Inter depois chorar e pedir desculpa. Por que ele entrou daquela maneira no Gabriel Peck para quebrar a perna dele? Quer dizer, o cara não vê que é um companheiro de profissão, para que aquela carga excessiva num lance absolutamente normal? Quer dizer, o jogador parece que não tem tutano, parece que não pensa, sabe? Tem um neurônio só. Seja bem-vindo, Regis. Boa noite, Gessi. Boa noite à nossa audiência. Olha, Gessi, eu temi naquela jogada. Fiquei preocupado. A queda, o jeito que foi a jogada, certo? E o lamentável é que jogador faz um trem desse, Gessi, e não toma nenhum tipo de punição do próprio clube. Deveria tomar, sabe? Sabe por quê, Regis? Porque falta um Tele Santana nos clubes de hoje. Falta mesmo. Falta mesmo. Né? Eu pensei nele hoje, assim. Pensei nele hoje. Eu acho que se aquele cara tem um Tele no banco, se ele não é expulso, o Tele ia tirar ele do banco. Na marra. Mas vamos falar de futebol. Bela vitória do Cruzeiro, não vou jogar muito, como você falou aí. Esse time do Inter é muito fraco. Futebol gaúcho esse ano vai ser na bacia das almas, vai ser lutar contra o rebaixamento. E com essa vitória, o Cruzeiro entrou de vez na briga para a Libertadores, lá nas cabeças. Está com 27 pontos, 3 atrás do Bragantino, mas tem um time melhor do que o Bragantino, tem um time melhor do que o Bahia, e hoje ganhou muito pela qualidade individual. Agora, Regis, veja você. Nós estamos vivendo um campeonato espanhol. O Palmeiras tem 44 pontos em 19 jogos. O Flamengo tem 37 em 18, tem um jogo a menos, pode ir a 40. A distância do Cruzeiro, que está em 7º lugar, se eu não me engano, para o Palmeiras é de 17 pontos. 17 pontos, Regis. Isso é um campeonato espanhol. E aí a nossa CBF não enxerga isso. Né? Esse é um dos motivos da queda do nosso futebol, da seleção brasileira. É um dos motivos aí. Mas foi uma boa vitória, não precisou jogar muito, poderia ter decidido o jogo de forma mais fácil. Na hora que teve o Internacional, teve o jogador expulso, logo depois que o Cruzeiro fez 2-0 e poderia ter matado o jogo.
Eu acho que poderia ter matado o jogo ali com 3-0, com um homem a mais em campo. E aí passou um sufoco lá no final. O importante foi a vitória. 3 pontos bem conquistados. E fora de casa, o Cruzeiro não ganhava do Inter lá desde 2010. Né? Bruno Rodrigues está morto, errando até lateral, Guilherme. Essa contratação do Bruno Rodrigues, eu não entendi até hoje. Jogador absolutamente fraco, jogador de Série B, que não pode jogar no Cruzeiro. Não pode jogar no Cruzeiro um cara desse, Regis. Sinceramente, ele pediu, pelo amor de Deus, disse que precisava muito do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não precisa dele. Vamos falar a verdade. Jogador absolutamente medíocre. Agora, o Peck, primeira vez que eu vejo ele jogar com a camisa do Cruzeiro, que jogador. Lembrou muito o Peck do Vasco, que ia pra cima, ajuda na composição do time. Belo jogador. Aí vem o zagueiro do Inter e faz uma covardia dessa. É o que você falou, sabe? Um cara desse, tinha que ficar suspenso o tempo que o jogador for ficar inativo. Tomara que ele seja só um corte mais profundo e nada tenha afetado o ligamento ou coisa parecida. Mas você vê a trava da chuteira entrando aqui, ó, pra quebrar, porra. A maldade, né? Maldade. Ele poderia ter dividido a bola com o pé baixo. Ele levantou o pé na maldade. Então não foi inocência, não. Foi maldade mesmo. O Bruno, você falou aí, foi importante para o Cruzeiro da Série B. A Série B foi importante. Foi um jogador que compôs bem a equipe naquela época, lá naquele retorno. Realmente é meio inexplicável esse retorno dele. Talvez tenha sido um bom negócio aí para compor elenco e tal, mas até hoje não justificou a contratação, não. Eu acho que, na verdade, até pelo apelo que ele fez, o Pedrinho ficou com dó e trouxe ele para o Cruzeiro, porque realmente ele não acrescenta nada ao time, é um jogador a menos. Quando ele entra em campo, o Cruzeiro fica com um homem a menos. Né? E o adversário fica com um homem a mais. A verdade é essa, sabe? Cruzeiro sofrendo para ganhar do péssimo Inter, não temos banco, José Williams. Ô, José, eu acho que o Cruzeiro não sofreu para ganhar. O Cruzeiro deixou de marcar mais gols, como disse o Regis, quando estava 2-0, o Cruzeiro com um homem a mais, fez o segundo gol e não pressionou muito. É aquele jogo que você sabe, o jogo está ganho. Até complicou no final, poderia ter sofrido até um empate, mas era um jogo ganho. Né? E quando você tem um jogo ganho contra um adversário fraco, o Inter deu até um trabalhinho. O primeiro tempo eu gostei muito, Regis. Eu sei que o primeiro tempo foi lá e cá. Né? Segundo tempo, o Cruzeiro teve a superioridade numérica, mas não transformou isso em mais gols. Começou o segundo tempo melhor, inclusive. Foi melhor até fazer o segundo gol. Mas depois do segundo gol, deu muito espaço para o Inter e quase complicou. Certo? Hoje, o que eu lamentei também foi ver um clássico nacional. Estádio vazio. De tanta tradição. E não é por causa da chuva, não, viu, Gessi? É porque o Inter está mal mesmo. Está mal. Futebol gaúcho, pelo amor de Deus. O Regis, o último título do Grêmio foi em 96, tem 30 anos, o Brasileirão. O último do Inter foi em 79. Vai completar 50 anos. O futebol gaúcho não pode viver assim. Não tem como, Regis. Gessi, eu não sei o que acontece aí em campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais, porque depois desse título do Inter, 79, que inclusive foi invicto, o Inter foi campeão 2 vezes da Libertadores, foi campeão mundial. Né? O Grêmio foi campeão, né, da Libertadores novamente. Certo? Agora, o futebol gaúcho realmente é lamentável o que está acontecendo. Certo? O Serginho Buarez tem alertado para a gente aqui. Mas são aquelas coisas, né? Está acontecendo, não é à toa. Você vê o time do Inter, contratou o Matheus Cunha, goleiro. Daí você já começa a compreender, a puxar um novelo. Por que o time está mal daquele jeito? Contratações erradas, equivocadas. Certo? Agora, isso aí não é problema do Cruzeiro. O importante é que comece o retorno aí bem, né, diante do Botafogo. Agora, Regis, a Copa do Mundo mostrou que em determinados lances, os árbitros têm que usar mais a consciência, usar mais o bom senso. Não tinha... Primeiro, a falta do Gerson não foi para cartão amarelo. Sabe, a do Matheus Pereira, o cara anunciou, nem sei se levou mesmo. O narrador anunciou, não mostrou para ninguém, não sei se foi reclamação,
Mas, porra, você não pode tirar 2 caras importantes de um clássico contra o Botafogo sem que eles tivessem feito alguma coisa mais grave. Quer dizer, pô, o árbitro tem que ter bom senso, cara. A falta do Gerson não foi para cartão. Foi uma falta comum de jogo. Sabe? Então, realmente, isso prejudica qualquer equipe. O Cruzeiro sem o Gerson e sem o Matheus Pereira contra o Botafogo, mesmo no Mineirão, é jogo complicado, Jorge. São 2 desfalques, né, que pesam. Principalmente o Matheus Pereira. E acho que o Fagner também, viu? O Fagner, sim. O do Fagner foi merecido. O Fagner ele dá no cara. O do Fagner foi merecido. Agora, hoje é um dia bom, Jesse, para começar a pensar também na renovação da seleção, né? O Matheus Pereira fez esse belo gol. Gol de quem tem inteligência. Gol de quem tem inteligência. Gol de 10. Raciocínio rápido. O Flamengo meteu 4 lá na Chapecoense com 2 gols do Pedro. Tomara que o Ancelotti lá no Canadá ele consiga ter visto, né? Esteja acompanhando esse retorno do futebol brasileiro, porque, na minha opinião, a base para que o Brasil possa voltar a ter esperança é apostar mais em jogador que joga no Brasil. Mas vou te dizer, agora eu não quero que ele chame Matheus Pereira, Pedro, não. Os caras estão disputando o Libertadores para jogar caça-níquel na Austrália. Não, seu Ancelotti, leva agora o Igor Thiago, leva as merdas que você levou para a Copa. Porque o Matheus Pereira, o Cruzeiro vai precisar dele, vai precisar do Gerson, o Flamengo vai precisar do Pedro. Sabe? Então agora não queremos, não. A torcida do Cruzeiro não quer, não, vai protestar. Porque levar um jogador que você sacaneou, Ancelotti, porque o 10 do Brasil era o Matheus Pereira, e você não quis levar. O Kaique, lateral esquerdo, que foi vendido, você não quis levar. Agora você vai chamar, porque ele foi para a Itália. Sabe? Então a torcida do Cruzeiro, já estou falando antes. Hoje é dia 22 de julho. A torcida do Cruzeiro não quer que convoque o Matheus Pereira, não. Tá? A torcida do Cruzeiro não quer. Tá certo, Regis? Eu creio, Jesse, que se tiver uma disputa de Libertadores, se o Cruzeiro passar pelo Flamengo, lá em setembro, tiver lá nas quartas de final da Libertadores, eu acho que o Ancelotti vai ter o bom senso de não chamar ninguém envolvido aí nessa fase da Libertadores. Eu só estou dando um alerta desde já, né, porque tem muita gente aí falando dos possíveis jogadores para 2030. E olha... Regis, mas só lembrando, o Ancelotti prejudicou o Cruzeiro no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele levou Fabrício Bruno e Caio Jorge. Por sorte, o Caio Jorge se machucou lá no Maracanã, voltou mais cedo, e o Fabrício Bruno saiu da Bolívia para jogar o Clássico, ainda fez um gol de placa, lembra? Então, o Ancelotti não tem essa conversa com ele, não. Para prejudicar o Cruzeiro, ele faz. Eu não sei. Entendeu? O que eu estou ouvindo uma conversa é que boa parte desses 26 que deram esse vexame lá nos Estados Unidos agora, né, boa parte a imprensa está topando para 2030. Pelo amor de Deus. Aí a gente tem que se considerar culpado também desse fracasso da seleção. Cruzeiro 2, Inter 1, Cruzeiro fez a sua parte, venceu fora de casa, está com 27 pontos, não vai ser campeão brasileiro, porque o Tite saiu e deixou terra arrasada, e o Arthur Jorge está recuperando o tempo perdido, mas os pontos perdidos pelo Tite são impossíveis de ser recuperados. O Palmeiras e o Flamengo vão decidir a taça, né? Eu não diria que o Palmeiras já é campeão, porque ele tem nesse momento 7 pontos a mais que o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, teoricamente, o Flamengo teria 4 pontos a menos, está em aberto, ainda tem o clássico contra o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, porque no Maracanã o Palmeiras ganhou. Então, vamos ver. Gol estilo Alex do Matheus Pereira. Olha, o Matheus Pereira joga demais. Foi uma das maiores... Assim como o Cruzeiro foi sacaneado em 70, que não levaram o Diceu Lopes, em 2002, que o Filipão prometeu e não levou o Alex, o Cruzeiro foi sacaneado em 2026, porque o Matheus Pereira era o 10 que a seleção precisava, né? MP, o melhor camisa 10, Alexandre. A gente sabe disso, mas o senhor Ancelotti não quis enxergar, e quando o técnico não quer enxergar e quer manter sua panela, um cara que fala assim, ó, o Danilo já está convocado. O Danilo é o pior lateral direito que a seleção já teve na história. O Danilo é um cara de 30 e tantos anos que não joga, é terceiro reserva no Flamengo na zaga.
Porra, ele fala que o cara tá convocado e convocou mesmo. Ah, porque ele é meu homem de confiança. Então leva o Papa. Eu acho que não tem uma pessoa mais de confiança no mundo do que o Papa. Sabe? Então eu já disse, a minha posição é demitir o Ancelotti. O Ancelotti está fazendo mal à seleção brasileira. Porque a seleção brasileira, ela tem uma característica, bem ou mal, de jogar o futebol ofensivo. E o que ele fez foi colocar a Itália em campo com a camisa do Brasil. Eu estou enganado, Regis? Não, foi isso aí. Isso, não é opinião nossa, não. É número. O Brasil teve 34% de posse de bola contra a Noruega. Noruega, cara. Noruega. Um país que tinha 28 anos que não disputava a Copa. Certo? Então, e o Ancelotti errou demais na Copa. Errou. Você pode falar que não teve ciclo, não teve jogador machucado de última hora. Toda Copa tem isso. Jogador machucado de última hora. Certo? Toda Copa tem isso. Na de 94, Parreira não fez o ciclo inteiro. Na de 70, Zagallo não fez o ciclo inteiro. O Filipão, em 2002, pegou um ano. Foi um ano, Filipão. Então, essa história de ciclo... No primeiro jogo do Brasil, ele já admitiu 2 erros crassos na convocação dele. Ibanez e o Igor Thiago. Que nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram e eu acho que nunca mais vão voltar. Então já admitiu erro no primeiro jogo. Certo? Então, não é essa só história de ciclo, de bagunça. Não. Teve culpa, sim, no cartório. Não vou dizer para demitir o cara, mas eu acho que... tem que mandar embora. Eu já dei minha posição. Traz o Vanderlei Luxemburgo para coordenar e o Renato Gaúcho técnico. Acho que resolve o problema. Eu acho que não pode dar estabilidade no emprego. 60 milhões por ano. Tem que botar pressão. Tem que ganhar a Copa América, cara. Tem que ganhar a Copa América. O Brasil precisa botar a cabeça para fora. Não ganhou a Copa América? Tchau, chama outro. Não pode dar estabilidade do emprego até 2030. Mas já deram. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.